Agora na Rádio Itação. Programa Uma Janela para o Mundo. Apresentação Diva Pimenta. Boa tarde, ouvintes do programa Uma Janela para o Mundo. Boa tarde aos meus patrocinadores e boa tarde, Nayara. E já estamos na linha com Tadeu Oliveira Romão. Boa tarde, Tadeu Oliveira Romão. Como vai você? É uma honra e um orgulho tê-lo em nosso programa Uma Janela para o Mundo. Boa tarde, Diva. Boa tarde, ouvintes aí de Itamarandiba, do programa Janelas. Uma Janela para o Mundo. E ouvinte é do mundo inteiro, viu? Porque a rádio é web. Que bom, isso é muito bom, Diva. Eu fico muito feliz em saber que você continua à frente do jornalismo, desta vez na rádio, nessa comunicação tão direta e rápida, né? Sim. E você que já esteve aí atuando como jornalista através do jornal Tribuna mesmo? Como Tribuna é que é o nome? Regional. Isso, Tribuna Regional. Você que cobria praticamente todas as cidades da nossa região aqui do Alto Jequitinhonha, né? Uhum. Então é muito gratificante, é um prazer imenso ter essa conversa com você. Muito obrigado pelo convite, viu? Não tem quem agradece aqui somos nós, Tadeu. Você é uma pessoa que nós admiramos muito e que tem um trabalho em toda essa região, um trabalho de monta, e como educador musical, como regente de corais. A gente é que tem muita honra e orgulho de recebê-lo aqui. E o Tadeu, além disso, ele tem um programa na Rádio Aranãs, em Capelinha, todos os domingos. Nossa, depois ele vai falar sobre isso. Nós vamos conversar sobre muitas coisas e vamos falar do programa dele também, que é muito bacana, viu? Muito bacana mesmo. Já ouvi e sei que é um espetáculo. Muito obrigado. Não tem nada que agradecer, não. Você é muito competente no que você faz, Tadeu. Tadeu Romão. Por que o Romão? Fala aí pra gente. Que não é... Bem, Diva, na verdade é o seguinte, na cidade onde eu morei, nasci, né, fui criado, meu pai era conhecido como Antônio Romão. Sim. E a nossa família passou a ser conhecida a família dos Romão, que na verdade era o nome do meu avô, pai do meu pai, né? Que chamava-se Romão Ribeiro de Souza. Eles moravam em Contria e lá tinha muito Antônio, né? Essa coisa de promessa. Então era Antônio, filho de Helena, Antônio, filho de Romão, Antônio, filho de Joaquim. Aí começou Antônio, filho de Romão, Antônio de Romão, depois Antônio Romão. E ele foi um grande comerciante em Corinto. E aí nós ficamos conhecidos como os Rumãozinho, né? Apesar de que esse apelido não é muito legal, não, porque Rumãozinho também é o nome do capiroto, né? Do capeta. É por isso que eu tô rindo aqui. Aí nós somos uma família meu pai foi casado 2 vezes, teve 2 filhas no primeiro casamento, ficou viúvo, casou-se com minha mãe, teve, eu acho que 13 filhos com ela, 4 faleceram praticamente, alguns natimortos mesmo, os outros viveram algum tempo, tiveram problema naquele tempo, né? Uhum. Lá da década de 50, 60, né? Eu nasci na década de 60 e eu sou o derradeiro filho, todos nasceram de parteira em casa. E como o parto da minha mãe era um parto de risco, eu sou o único que nasceu em Curvelo, porque era a única cidade que tinha hospital aqui perto. Como sendo parto de risco, minha mãe teve que ir para lá. Sim. A minha mãe, ela era desenganada porque tinha doença de Chagas, então os médicos diziam que no parto poderia ela morrer ou
o filho morrer, a criança, ou os dois morrerem. Felizmente, nenhum dos dois morreu. Eu nasci no Hospital Santo Antônio de Curvelo. Sim. E a minha mãe ainda viveu 23 anos. Eu pude desfrutar da companhia dela, né? Então, graças a Deus, é isso. E o Romão é isso. Eu fui sempre conhecido como Tadeu de Romão, ou Tadeu da Caixa, da Minas Caixa, que eu trabalhei na Minas Caixa. E quando eu fui para Capelinha, né, que em 97 eu fui para Capelinha, já estou adiantando algumas histórias aqui, tá? Lá eu adotei o sobrenome de Tadeu Oliveira, mas com o passar do tempo que eu comecei a lidar com literatura e eu fui convidado a ser sócio correspondente da Academia Corintiana de Letras, da minha cidade, né, que eu falo que é Natal, porque Corinthians só fui lá em Curvelo para nascer. Eu me considero corintiano. Com certeza. Aí eu adotei, né, o Romão como uma espécie de pseudônimo, né? Então eu assino literatura Tadeu Oliveira Romão. No rádio as pessoas me conhecem como Tadeu Oliveira. Sim. Mas na verdade, civilmente, meu nome é Geraldo Tadeu de Oliveira Santos, que também tem uma história por trás, porque que é Geraldo Tadeu. O Geraldo a história é de São Geraldo, né? Lá de Curvelo. São Geraldo de Curvelo, né? E o Tadeu de São Judas Tadeu. Por quê? As comadres da minha mãe, as amigas, as primas, por ter sido um parto de alto risco, o meu nascimento, então todo mundo fez promessa, né, para São Geraldo e São Judas Tadeu. E ficou de colocar o nome da criança, que nasceria, se fosse homem, mulher, eu não sei, mas eu acho que as que fizeram para se nascesse uma criança, né, um menino, fizeram essas promessas para São Geraldo de Curvelo e São Judas Tadeu. E aí eu passei eu fui batizado como Geraldo Tadeu. Sim. Eu estou indo aqui porque de todo jeito você tinha que ter o Judas, né? No início do nome, já pensou? Não, aí nem pensar, porque quando eu era criança, você tá me fazendo lembrar da criancice aqui. Quando eu era criança, já vou te meninos perguntar sobre sua infância. O menino me chamava, sempre ele passava na porta da minha casa e falava assim: que tem eu te chamar de Judas Tadeu? Aí eu saía correndo atrás dele para bater. Quanto mais eu corria, mais eu apelava, mais eles ficavam, não me chamavam de Judas, assim, ele só era só esse menino também. Ele falava assim: que tem eu te chamar de Judas Tadeu? E eu ficava indignado. Mas era coisa de criança, depois a gente cresce, tudo passa, tudo vira folclore, história, né? Sem dúvida. Como eu era tentada também, eu logo pensei nisso aqui. E por falar aí na infância, como que foi sua infância? Ô Diva, eu tive uma infância, graças a Deus, assim, bem própria das crianças, né, da metade do século XX, né? Sim. Nasci no interior, fui criado em casa, né, com quintal, tinha terreiro, tinha frutas, pé de goiaba, pé de laranja. Mangueira? Um quintal pequeno, mangueira não tinha pé de urucum, tinha uma bananeira e a vizinha tinha um pé de abacate, que era uma briga danada com meu pai, porque os abacates caíam em cima da casa e quebravam as telhas. Sim. Então, assim, mas tinha parentes que tinham pés de mangas, etc e tal, né? Então eu fui uma criança que viveu profundamente o espaço lúdico do quintal, do terreiro, do jardim. Minha casa tinha um jardim de frente, com um pé de murta enorme, cheio de canteiros, onde tinha diversas plantas, tanto medicinais quanto decorativas. Minha mãe tinha antúrio, tinha pé de rosa branca, tinha aquela plantinha que a gente morde, eu esqueci o nome, fazia funcho, né? Fazia chá para criança, tinha Comigo Ninguém Pode. Então eu passei a infância com minha irmã, que é 3 anos mais velha que eu, a vizinha e uma prima, brincando. Tinha aquelas folhinhas suculentas que elas brincavam de fazer vestido,
camisa, ia cortando assim, com a faquinha. Eu brincava com aqueles tatuzinhos, aqueles bichinhos que apareciam no jardim, aqueles caramujinhos, colocava na caixinha de fósforo. Então eu tive essa experiência muito grande, assim, na primeira infância, vamos dizer assim. Posteriormente, à medida que eu fui crescendo, eu passei a brincar na rua com os colegas, e mãe da rua, rouba bandeira, e tinha uma pracinha, né? Tem uma pracinha, inclusive, perto da minha casa. Eu vivi muito com os amigos na pracinha, brincando, jogava bola, eu ia para o campinho, né, de terra, jogava bola com meus sobrinhos no quintal lá de casa, apesar do meu pai ser muito bravo e não deixar a gente jogar, a gente jogava escondido. E eu tive uma felicidade muito grande, porque eu sou o derradeiro filho. Meus irmãos, né, foram crescendo, foram indo embora, foram para Belo Horizonte, foi para São Paulo, um foi para o Rio para tentar entrar para a Marinha, outro foi para São Paulo tentar a vida, mas a maioria para Belo Horizonte. Sim. E ficou eu e minha irmã praticamente dentro de casa, um ou outro ali que ainda não tinha idade para sair, e eu tive a felicidade de ser tio com 3 anos de idade. Olha só, sabe? Que legal. A diferença da primeira neta do meu pai e da minha mãe, né? Minha primeira sobrinha, quando ela nasceu, eu tinha 3 anos. Nós somos grandes amigos. Que bacana. E depois, os outros que nasceram, eu tinha 5 anos de idade. Então, era a diferença que eu tinha com ela de 3 e com os 2 sobrinhos de 5 anos. Então, eles foram os meus companheiros de infância. Depois que eu comecei a estudar, eu fui fazendo amizades com outras crianças, né? E eu ia muito brincar na casa de alguns colegas, alguns amigos, alguns vizinhos, jogar bola, brincadeiras de rua, né? Essas que eu já falei. Dente altas, que eu acho que nem criança nem sabe o que é isso. Né? Eu sei, eu brinquei disso. Ir no mato buscar cajuzinho, buscar piqui, panã, Murici. Murici eu não lembro, mas eu lembro que eu ia umas casas mais da periferia, buscar pitomba, pitanga, essas coisas, sabe? Cagaita. Cagaita é uma delícia. Pois é. São frutas que hoje a gente raramente vê, né? Eu vejo aqui no mercado de Tamarandiba, eu comprei cagaita outro dia. Mangaba. Então, pitomba, enfim. Então, assim, eu tive essa infância adocicada pelas frutas, né? O lúdico, né? Eu era uma criança muito fantasiosa, eu imaginava as minhas brincadeiras. Inclusive, eu tenho uma crônica que eu escrevi, que eu tenho como mote as brincadeiras de fundo de quintal, sabe? Sim. Que bacana. O interessante era o seguinte, se me permite, eu vivia tudo o que acontecia no ano, eu vivia no fundo do quintal. Sim. Com os meus sobrinhos. Então, assim, por exemplo, em janeiro, nós estamos em janeiro. O que a gente fazia em janeiro? As folias de reis. Então, a gente brincava de folia de reis. Logo chegavam os batuques das escolas de samba aqui de Corinto, começava. A gente ouvia aquele batuque já depois de passar dos reis, o dia de São Sebastião, essas coisas todas, aí a gente ouvia. Então, chegava no carnaval, passava o carnaval, a gente estava sambando ali no quintal, achando que nós estávamos numa escola de samba. Sim. Batendo caixa e lata. Chegava a Semana Santa, aqui na cidade tem quadros vivos, né? Então nós interpretávamos a Paixão de Cristo no fundo do quintal. Eu, como sempre, era o líder, né? Eu era o Jesus, carregava a cruz. Meu sobrinho, tô lembrando da mala. Aí vinha depois da Semana Santa, vinha as fogueiras, e lá em casa tinha fogueira, vinha o mês de setembro, né? Eu tô saltando assim para não ficar falando tudo, né? Fala tudo, fala tudo, isso é cultura que você tá falando.
a gente ia desfilar, né? Brincar no quintal desfilando. E assim, a gente ia preenchendo os dias, né? E imaginando, né? Quando eu jogava bola no quintal da minha casa, depois que eu cresci, eu vi o tanto que ele era pequeno. Para mim, eu estava num estádio imenso. E olha que tinha... meu pai ia fazer uma reforma lá em algum lugar da casa, não sei como, e ele colocou assim, pilhas e pilhas de tijolos no quintal. Sim. E eu ainda conseguia jogar bola no meio dessas pilhas de tijolos e achava que estava no estádio, sabe? Ah, meu Deus. E eu era muito imaginativo mesmo. E às vezes hoje, as crianças de hoje que não sei por que razão, assim, né, aliás, as razões a gente sabe. Na verdade, hoje as crianças, elas estão mais integradas com a tecnologia. Achando tudo pronto. Uma criança hoje que tem esse tipo de imaginação, talvez ela pode ser até enquadrada em algum espectro de necessidade especial, não sei. Sim. Porque se for olhar, eu devia ser muito especial, porque eu tinha uma imaginação fora do comum, sabe? Inteligência demais, é isso sim, inteligência. Eu acho que isso é que me tornou uma pessoa muito ativa e criativa na minha fase adulta, né? Sim. Eu também tive minhas fases de rebeldia, é claro, mas graças a Deus a gente vai crescendo, a gente vai voltando à essência, né? aos sentimentos de pertencimento, às raízes. E aí há um fato interessante, que no Vale do Jequitinhonha eu mudei para aí e eu consegui encontrar tudo isso, né? Essa essência linda e maravilhosa. Isso, porque nós somos assim. E onde que você cursou o primário? Eu estudei numa escola chamada, na época, Grupo Escolar Desembargador Canedo, hoje é a Escola Estadual Desembargador Canedo. Sim. E tive o privilégio de trabalhar depois nessa escola, quando a Minas Caixa foi liquidada extrajudicialmente. Sim. Nós fomos absorvidos, né? Absorvidos pelo Estado, e calhou de eu ir para a escola. Na época me mandaram para a delegacia de Polícia Civil e eu fiquei muito apavorado porque eu não tenho nenhuma aptidão para lidar, né, com a violência. Com bandidos e com segurança pública, né? Apesar de que eu sou um cidadão que respeita as leis, é claro. Aí entre lidar... Porque foi o seguinte, vou te contar essa história rapidinho. Eu nem sabia que eu tinha ido para a delegacia civil e, coincidentemente, um dia eu fui lá porque eu fiquei na Caixa à disposição do liquidante. Como na época eu me candidatei a vereador na minha cidade... Tirei licença, quando eu voltei, eles me dispensaram da Caixa. Sim. E aí, eu tinha ido à delegacia de polícia civil, eu fui ver ou dar um recado para alguém, não me lembro. Quando eu estava saindo, tinha um policial civil sentado, que eu conhecia ele muito, sabe? Quando eu estava saindo da delegacia, ele falou assim: ô Tadeu. Eu falei: sim, Malheiros, você tem carteira? Eu falei assim: não, por quê? Ele falou assim: não, você vai ter que ir no mato buscar uns presuntos. Eu falei: o quê? Você vai ter que ir lá no mato buscar uns presuntos. Eu falei assim: como assim, buscar presunto? O que é isso? Eu falei: uai, moço, você vai ser lotado aqui, ué. Eu falei: lotado você tem que tomar posse até amanhã. Eu falei: o quê? Foi lá, ele trouxe o Minas Gerais, me mostrou, realmente, meu nome estava lotado para a Polícia Civil e era no dia seguinte terminava meu prazo, senão eu perderia o emprego no Estado. Que é isso? Eu saí desesperado, eram umas 4 horas da tarde, corri na escola que minha irmã trabalhava, que é essa escola, Desembargador Canedo, que eu estudei, e ela era vice-diretora lá. Eu cheguei lá e contei para ela: Cida do céu, eu estou até na casa dela em Corinto nesse momento. Sim. Pelo amor de Deus, o que aconteceu, Tadeu? Eu falei, contei para ela a história, a diretora veio e ficou sabendo, falou: não, tem uma vaga aqui na escola, me deu uma declaração e falou: toma o ônibus e vai imediatamente para Belo Horizonte. Corinto é perto, 200 quilômetros de Belo Horizonte. Então, eu peguei o ônibus às 6 da tarde, fui para Belo Horizonte. No outro dia de manhã,
eu fui na Secretaria de Planejamento e Gestão, que naquela ocasião, em 92, era na Praça da Liberdade. Aham. Aí a minha sorte foi tão grande que quando eu chego na sessão, o chefe de sessão era justamente o meu ex-gerente da época em que eu trabalhei na agência Getúlio Vargas em Belo Horizonte, o Ricardo Pessoa. Ó, que bacana. Ele olhou para mim: o que você está fazendo aqui? Eu fui e falei: eu estou aqui e tal. Ele falou: não, vem cá. No mesmo dia foi publicado no Minas Gerais e foi assim que eu fui parar na escola pública. Oh, bacana, hein? Você já pensou você indo buscar os presuntos? Você tá doido, eu não, nem quero pensar nisso, Diva. Nossa, horroroso. Mas você guarda alguma professora em sua memória e coração de quando você cursou o primário? Diva, a coisa que eu mais guardo na minha memória e no meu coração são justamente os mestres e mestras que eu tive na vida, né? Sim. Então, assim, eu me lembro da minha primeira professora, foi Dona Dircia Trindade, que Deus a tenha. Tive Dona Terezinha, eu não recordo, a Terezinha Antunes, tive várias professoras e tive amor platônico por algumas delas, né? A minha professora do quarto ano, né? Do quarto ciclo, acho que hoje é chamado, não sei como é que mais se chama, que eu não estou lembrando. Também não sei. Mas não. a Solange Medeiros, que justamente foi cunhada de Toninho Cerezo. Olha só. Toninho Cerezo casou com a irmã dela. A Solange Medeiros era uma professora linda, maravilhosa. Eu, no quarto ano, eu só ficava com a boca caída, assim, apaixonado por ela, olhando para ela. Olha só. Depois fui para estudar em outras escolas, né? E eu tive outras paixões platônicas, mas eu tenho muitos professores em toda a época da minha vida que eu estudei. Eu tenho inúmeros professores e professoras que eu guardo e que eu os coloco assim no lugar de mestres, sabe? Sim. Mesmo, porque foram pessoas que me ensinou muito, pessoas assim que fizeram a diferença na minha vida profundamente. E eu tenho um carinho enorme, inclusive eu tenho amizade com alguns desses professores e professoras até hoje. Bacana demais, Tadeu. São pessoas que a gente tem que reverenciar mesmo e ter imenso carinho e respeito, porque um professor é algo divino, viu? Eu tenho como divino. Tadeu, e onde você continuou os seus estudos? Depois que eu me formei, né, no primário, né, que chamava antigamente, que é o primeiro ciclo do fundamental, né? Sim. Aí eu fui estudar num colégio de freiras aqui, né, das Clarissas, as irmãs Clarissas franciscanas, e elas o colégio na época chamou Educandário Frei Luiz, depois passou a se chamar Instituto Dom Serafim. Quando era na época do Educandário Frei Luiz, só estudavam mulheres, homens não estudavam. Sim. E aí eu tive a sorte que um ano antes de eu entrar, né, para cursar a quinta série, né, aí, dar continuidade dos estudos, eles começaram a matricular meninos, né? Sim. E eu entrei para a escola, uma escola assim de um ensino muitíssimo bom, de primeiríssima qualidade, que tinham professores tanto que não eram religiosos, mas também, né, leigos, né, vamos dizer assim, mas excelentes professores, e tinham as próprias irmãs de caridade e davam aula também, né? Sim. Então eu tive uma irmã de caridade, por exemplo, chamada irmã, nossa, meu Deus, eu não posso esquecer o nome dela, não. Irmã Etelvina. Essa irmã Etelvina, o que eu sei de português, de língua portuguesa, muito eu devo a ela, sabe? Ela foi uma pessoa que me
que assim, eu saí lá das turmas, saía das turmas dela como o melhor aluno de língua portuguesa. Oh, que bacana. Então, eu também era muito bom aluno em história. De uma maneira geral, todas as matérias eu era muito bom. Eu era preguiçoso com matemática, sempre fui. Mas eu também era um bom aluno. Quando eu fui para o segundo grau, na mesma escola, eu fui fazer o segundo grau, eu fiz um curso técnico chamado Auxiliar de Laboratório de Análises Clínicas. Sim. Que era o quê? Para ser técnico de laboratório. Sim. Até o terceiro ano você tinha o diploma de auxiliar. Quando você fazia o quarto ano, que não tinha, você se tornava técnico. Oh, que bacana. Então, quando eu fui estudar nesse segundo grau, eu assim optei, eu não quis fazer magistério. Aqui tinha magistério, contabilidade e esse de análises clínicas. Eu optei por ele. E aí, quando eu estava fazendo esse curso, eu também era um excelente aluno de Química e Biologia, né? Aí eu ingressei numa escola profissionalizante da Rede Ferroviária Federal, em convênio com o SENAC, que chamava-se Centro de Formação Profissional, que te dava uma profissão na área de mecânica, para suprir as vagas da rede ferroviária. Então, sim, tinha lá torneiro mecânico, ajustador mecânico, soldador, caldeireiro, ajustador, etc. Então, eu entrei para essa escola, lá a gente tinha cursos de matérias como desenho mecânico, matemática aplicada, a gente estudava logaritmos, não sei mais o que, uma matemática que não era muito comum de se ver, sim, assim, nas escolas. Era mais voltada mesmo para o ensino de mecânica e, sim, tal. Tivemos outras matérias muito legais e então eu acabei me formando em 1979. Eu saí formando o segundo grau em laboratório de análise técnico, auxiliar, de laboratório de análises clínicas, e saí formado da escola profissional como ajustador. Mas aí aconteceu o seguinte: no final do ano de 1979, eu com 17 anos, me formei, e quando eu estava perto de formar, teve um concurso da Minas Caixa para mensageiro. Eu fiz o concurso, que era um concurso que abrangia todo o norte de Minas, pegando desde Unai, Paracatu, até o Vale do Jequitinhonha, inclusive Itamaratiba. Isso. E eu morando em Corinto. A prova foi feita em Montes Claros, e eu tive o prazer e o privilégio de passar em primeiríssimo lugar. Uau! Aí eu, como passei em primeiro lugar, eu escolhi trabalhar em Corinto. Mas diversos amigos meus foram para Itamaratiba, Capelinha, Minas Novas, Turmalina, e para outros lugares, Unai, João Pinheiro, diversos lugares. Mas aí eu fiquei em Corinto, tomei posse em Corinto e fiquei aqui um tempo. Depois eu fui para Belo Horizonte, depois voltei para Corinto outra vez. Sim. E como é que você iniciou-se na música? Porque nesse percurso aí você já devia tocar alguma coisa. Como é que foi que você iniciou-se na música? Diva, a minha família é altamente musical, sabe? Meu pai, ele tocava violão, tocava viola, cantava. Eu tinha tios, irmãos, principalmente irmão dele, que vivia na roça e era aquela pessoa que era o animador das festas de roça, tocava, sim, pandeiro, dançava lundu, aquelas coisas, né, que tinha naquela ocasião. Então, eu tinha uma prima da roça que tocava acordeon. Quando vinha para a cidade, levava acordeon, tocava em casa. Oh, maravilha! Então, assim, meu pai
adorava a Folia de Reis. Aham. Todos os anos a folia tinha que ir lá em casa, as pastorinhas passavam lá na minha casa. E para variar, tem uma banda que está aqui até hoje, mas uma banda de música na época, tem uma banda, né? Meus irmãos, todos os meus irmãos passaram pela banda de música. Eu tenho irmão que tocava clarineta, outro tocava pistão, Que bacana. outro tocou alguma coisa e tal. E meu pai era tesoureiro da banda. Então, assim, a música, ela foi um fio que perpassou a minha vida desde a criancice, né? Desde a primeira idade. E também, assim, minhas irmãs, elas, na minha casa tinha rádio, então elas ouviam muito rádio. Então, eu ouvia sempre ali, né, brincando no quintal, eu via minhas irmãs cantar as músicas da Jovem Guarda, via uma outra irmã minha bem mais velha, que hoje está com quase 88 anos, ela está com Alzheimer, mas ela cantava Dalva de Oliveira, essas coisas, sabe? Meus irmãos faziam serenatas, tocavam violão, os que não tocavam violão tocou pandeiro, um toca pandeiro, só um dos irmãos que não toca nada e não canta, o mais velho. Aí eles faziam serenata, faziam encontros, outros adoravam música sertaneja, cantava dupla sertaneja, aquelas músicas, né, mais antigas. E minha mãe gostava muito de ouvir Jovem Guarda, de música sertaneja, música caipira. Então isso foi um caldeirão no fundo da minha casa, no quintal da minha casa, dentro da minha casa. Que legal. E depois, ali com os 12, 13 anos, meu pai fechou o comércio, meu pai era comerciante, e um pessoal alugou lá e tinha uma feira, e tinha uma moça que tomava conta da feira, irmã do dono, que mora aqui, está viva até hoje aqui e tal, e ela ouvia muito MPB, Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil. Então eu brinco que ela me aplicou na MPB, Geraldo Vandré. Aí que eu fui compreender que a gente estava vivendo um regime de exceção e que aquelas pessoas faziam músicas de protesto, entendeu? Mas assim, então eu bebi em todas as fontes, mas eu tive um problema sério, porque apesar de toda esse caldeirão musical, eu sou canhoto e eu tinha uma dificuldade enorme de tocar violão e meu irmão que foi me ensinar não teve paciência. Quando eu errava as coisas, ele me dava uns cocão, aí eu desisti. Sabe? Desisti de tocar violão. E eles me ensinavam como direito, eu não tinha ritmo na mão direita. Depois disso, que eu desisti do violão, eu fui nesse colégio das irmãs aí, né, o Dom Serafim, tinha aula de piano, eu fui fazer aula de piano, e a irmã começou a ensinar o ABC, eu não tive paciência, porque eu já queria sair tocando. Ela falou, não, meu filho, você tem que passar por isso aqui primeiro. Eu me virei para ela e falei com ela assim, você quer saber? Eu não vou querer fazer piano, não, sabe por quê? Por quê? Eu falei, porque isso aqui é grande demais, não dá para levar na serenata. E larguei. Fui para a banda, comecei a aprender um pouquinho de música lá e tal, eu já estava estudando. E o maestro nosso, ele era muito bom, maestro, bom músico, excelente, mas ele era gago na hora de ensinar, eu não aguentava, eu não tinha paciência, porque eu já sabia o que ele ia falar, e eu toda a vida fui muito ansioso. Aí quando ele demorava a falar, eu já sabia o que ele ia falar, às vezes eu passava na frente e deixava ele mais nervoso ainda. Aí eu falei, você quer saber de uma coisa? Esse negócio aqui não tá dando certo. Aí eu me tornei um autodidata, né? Eu fui aprendendo sozinho, comprando revistinha, vendo. E aí veio a fase da juventude, da adolescência, e eu juntei com outros amigos, participamos de festival aqui em Corinto, criamos um grupo de música que a gente tocava nas reuniões do Lions, a gente era chamado, porque esse grupo tocava de tudo, né? Tinha um amigo meu que tocava bandolim, hoje, inclusive ele aposentou na polícia
Na banda da Polícia Militar de Diamantina, o Adilson, tinha um outro que tocava cavaquinho, tinha outro que tocava violão, outro que tocava viola, e a gente tocava todo tipo de música. E eu era o pior deles, mas eu era, em compensação, aquele que tinha coragem de ir atrás, de correr atrás, de pedir para a gente tocar em tal lugar. E eu, como eu comecei a trabalhar primeiro na Minas Caixa e ter um salário bom, eu comprei uma viola, dei de presente para um amigo meu, comprei uma flauta, dei para um outro amigo, e eu era assim, um faz-tudo. Mas tocar mesmo, eu era o pior de todos. Isso eu só fui por causa de ser canhoto, entendeu? Sim. E aí, só depois, na maturidade, né, entrando na maturidade, é que eu fui desenvolvendo tocar violão, essas coisas todas, com muita dificuldade, como eu disse, com o autodidata praticamente. E Tadeu, o que o atraiu para o Vale do Jequitinhonha? Nossa, que pergunta gostosa que você fez agora, viu? A Diva, eu toda a vida, sabe, eu não sei, eu tinha eu era uma pessoa diferente. Eu gostava, eu andava com meus amigos, mas assim, eu não gostava muito do que era daquele momento, sabe? Do que tocava naquele momento. A minha juventude, a música que se tocava nos rádios era muito música internacional. Sim. E eu não era chegado, eu sei que eu gostava assim, de alguns Beatles, eu gostava, eu não sei nem falar o nome desses conjuntos, que eu nunca fui adepto a curtir a música internacional. E na minha juventude entrou muito o funk que eu falo é o funk original, que surgiu nos Estados Unidos, que era uma coisa bem próxima do rock, etc e tal. E meus colegas todos curtiram isso. Sim. E eu, para não ficar fora do peixe, fora d'água, eu os acompanhava, mas para me sentir integrado. Mas o que eu gostava mesmo era da música mineira, que eu fui ter um amigo meu, que tornou-se até meu compadre, ele já foi para o andar de cima, ele que me apresentou Milton Nascimento, Beto Guedes, né, ali nos 15, 16 anos, e eu também tinha um outro amigo que curtia muito Fagner e a música nordestina. Então eu me adaptei muito com a música nordestina, sabe? Sim. E passei a gostar demais. Aí, quando foi na década de 80, eu trabalhando na Caixa, eu entrei na Caixa em 80, quando foi em 82 eu pedi transferência para Belo Horizonte. Eu fui com o objetivo de estudar, não estudei, mas não é o caso. Aí lá eu cheguei numa agência que tinha sido inaugurada um dia antes da minha chegada. E essa agência, ela recebeu, na ocasião, todos os funcionários da Caixa que haviam pedido transferência do interior para a capital. Então lá foi uma verdadeira Babel, porque tinha gente do norte de Minas, tinha gente do Jequitinhonha, tinha gente do Triângulo Mineiro, tinha gente da região da Mata, do Sul, tinha gente que falava porta, porque, tinha gente que falava baianado. E, coincidentemente, a gente era muito amigo, mas as pessoas que eu mais identifiquei foi com o pessoal do norte de Minas mesmo, né, que eu sou do norte de Minas, e o pessoal do Jequitinhonha. E eu nem sabia o que era Jequitinhonha, para te falar a verdade. E coincidiu com a época do surgimento do Paulinho Pedra Azul, do Rubinho do Vale, desse pessoal. Quando foi no ano de 1984, em março de 84, teve um show no Palácio das Artes, intitulado Onhas do Jequi. E esse show dizem que foi a primeira vez que a cultura popular entrou no Palácio das Artes, porque o Palácio das Artes só recebia grandes nomes, pessoas, artistas internacionais e tal. Era mais música erudita e os bambambãs do Brasil. Sim. Aí
quando eu fui nesse show, levado por esses amigos do Vale do Jequitinhonha, e eu cito até os lugares, Pedra Azul, Jacinto, Pedra Azul e Jacinto são os que eu mais lembro. Mas tinha de Teoflotone, embora não fosse Mucuri, Teoflotone, né? não sei do Vale, mas é o Vale do Mucuri, né? Isso. Eu fui, quando eu entrei nesse show, que eu vi Rubinho do Vale entrando, saindo do meio do povo, que eu vi Frei Chico e Lira cantando, Paulinho Pedra Azul, Tadeu Franco, né? Gonzaga Medeiros declamando e tal, eu me senti totalmente identificado, e assim, eu me senti arrebatado, sabe? Nasceu dentro de mim instantaneamente um sentimento de pertencimento tão grande, que eu saí do Palácio das Artes dizendo assim, sabe? Foi um vaticínio. Eu um dia hei de morar nesse lugar encantado. Eu estava com 22 anos, Sim. sabe? Aí, nesse mesmo ano de 84, eu volto para Corinto, porque eu perdi uma irmã que teve câncer. Logo depois desse show, o show foi em março, minha irmã morreu em julho. E eu voltei para Corinto no dia 12 de outubro, sobre as bênçãos de Nossa Senhora Aparecida. Engraçado, eu fui para Belo Horizonte no dia 12 de maio de 82 e voltei para Corinto no dia 12 de outubro de 84. Aqui voltei, casei, tive um filho e tal, vivi algum tempo, separei. E eu casei em 90 e me separei em 97. Aí a cidade ficou muito pequena, né? Aquele negócio, você sabe, quando você para, cidade pequena, etc e tal. Eu resolvi sair de Corinto. E apareceu uma oportunidade para eu ir para Capelinha. Sim. Se fosse Itamaratiba, se fosse Turmalina, eu iria de qualquer jeito, ainda mais que era no Vale do Jequitinhonha. Sim. E aí foi que eu fui para o Vale, né? Sim. Eu pedi transferência da escola aqui que eu trabalhava, fui para o Vale do Jequitinhonha e fui morar em Capelinha e cheguei lá trabalhando na escola e trabalhando numa cooperativa de trabalhadores rurais. Sim. E como que surgiu a ideia do coral Vozes das Veredas? Conte-nos essa história, que hoje se chama Coral Infanto Juvenil da Aperan Cesita de Veredinha. Tá. Para eu chegar no surgimento, eu tenho que contar como que se deu o início do meu envolvimento cultural em Capelinha, né? Sim. Na região. Eu cheguei em Capelinha e a cultura, assim, essa cultura popular estava estagnada, parada. A Casa da Cultura estava fechada, só tinha uma biblioteca funcionando e tal. E o pessoal reunia e me convidava para assistir às reuniões. Eu fiquei um ano participando das reuniões, calado, totalmente calado, só ouvindo. Eu me lembro que não tinha nem cadeira para mim, eu virava uma lata de lixo e sentava sobre a lata de lixo. Sim. Aí, passado um ano, um dia eu perguntei pro pessoal, o pessoal focava muito, andava com o carro muito com os faróis para trás, sabe? Sim. E eu tinha uma frase de Alceu Amoroso Lima, que ele dizia assim: experiência é um carro andando com os faróis para trás. Você vai iluminando atrás, esquece de olhar para frente, no primeiro buraco que tem, você cai. Sim. Aí, um dia eu perguntei para eles assim, eu falei assim, gente, mas vocês falam tanto do passado, do que vocês fizeram, e hoje? E os jovens de hoje? Os jovens de hoje não querem nada, não. Eu falei assim, mas peraí, vocês já pararam para perguntar para eles se eles não querem ou não? Mas então eu falei, eu posso tentar? Posso. Porque tinha um menino que ele trabalhava na biblioteca como entregar o livro e tal, e ele ouvia as reuniões. Um dia eu fui e perguntei a ele, você tem colega e tal? Tenho. E tinha acontecido uns teatros na escola. Eu falei, chama seus colegas para a gente conversar. Aí eles vieram, conversei com eles e resolvemos reabrir o grupo de teatro e fomos fazer uma peça de teatro chamada Pluft e o Fantasminha. Sim. Coincidentemente, quando nós fomos apresentar essa peça, alguém de Itamarandiba também tinha feito a peça
em Itamarandiba, com um grupo de Itamarandiba, e foram apresentar em Capelinha antes da gente estrear. Nós ficamos super chateados e tal, mas aí a gente assistiu, viu que não estava igual, a pessoa pediu desculpa, falei, não, é um direito seu, a peça é livre, aí tal. Aí essa peça me colocou assim em evidência. Aí quando a DECAV, que era a Associação de Desenvolvimento da Criança e do Adolescente, lá de Veredinha, estava querendo fazer uns projetos através do Fundo Cristão. Eles estavam procurando alguém para trabalhar com teatro. Aí eles foram em Capelinha, me indicaram, eles me procuraram. Aí na conversa eles falaram assim, olha, a gente está querendo fazer um teatro, você topa? Olha, eu não sou expert não, mas eu posso tentar fazer um trabalho igual eu fiz aqui. Não, nós ficamos sabendo, seu trabalho é bom e tal. Mas a gente também quer que dá aula de violão e cria um coral. Aí eu falei, olha, a aula de violão eu dou, mas o coral, eu nunca mexi com coral, eu já cantei em coral, eu posso fazer um laboratório. Elas aceitaram. Sim. E eu fui. Aí quando chegou lá que eu comecei a desenvolver o trabalho, né, o coral desenvolveu, foi para frente, os outros não foram, e acaba que o coral sobreviveu por cerca de 13 para 14 anos, né? E a gente fez muito sucesso, graças a Deus, né? A gente teve essa trabalho maravilhoso de cantar, né? Nós cantamos no Palácio das Artes, nós cantamos no Minas Centro, nós cantamos em todas as cidades da região, né? Era o coral Voz das Veredas. Aí depois o coral se emancipou no ano de 2010, o coral foi criado em 2001. Em 2010 o coral se emancipou da DECAV, criou-se a Associação Coral Voz das Veredas, e a gente gravou CD, nós tivemos Rubinho do Vale sendo um dos produtores do CD, fizemos o lançamento, fizemos muitos shows em Diamantina, inclusive eu tenho uma passagem assim em Diamantina com você, que eu acho que foi nessa época, sabe? Porque eu lembro que eu tava com o violão nas costas. Da mala? Você já vem com essa história da mala, né, Diva? Já vem você com essa história da mala. Você sabe que essa história da mala me deixou chateado por um bom tempo. Nada, que a mala levinha, que rodava suavemente sobre as pedras irregulares de Diamantina. Que é isso? Aquela mala? Mas você tem que contar essa história direito, né, Diva? Você me encontra no centro de Diamantina, eu com a mochila nas costas e com o violão. Aí você, que bom que eu te encontrei. Diva, quanto tempo e tal. E aí, o que tá fazendo? Tô aqui e tal, nem lembro o que eu tava fazendo direito. Aí você, Tadeu, me faz um favor, essa mala tá tão pesada, leva ela pra mim. Eu falei, Diva, eu não posso. Não, leva. É aqui mesmo, tá bom, Diva, você me convenceu. Fui arrastando aquela mala pesada, naquelas capistranas e pedras das ruas de Diamantina, a mala pulando, de vez em quando batendo na minha canela, me machucando, eu de bermuda, de chinelo, andando a dificuldade. Chegou, pronto, Diva, não, tem que virar, que eu vou, Diva, você falou que era aqui. Você, Diva, foi me engalobando e eu andei uns 2 quilômetros ou mais. Nós estávamos no centro, fomos para lá perto da pousada do Tropeiro. Pousada do Garimpo. Perto da pousada do Garimpo. Aí quando estava passando perto do tiro de guerra ali, pela Casa São José, eu já estava botando espuma pelas ventas, né? De nervoso e de cansado. E você foi me tapeando e conseguiu me fazer chegar na sua casa, né? E eu fiquei muito indignado com você, né, e tal. Falei, você tá doido? Que castigo! O que eu fiz com a Diva? A Diva me dá um castigo muito grande. Eu ria tanto, mas tanto. Você ia chorando. Mas você sabe por que eu te perdoei, né, Diva? Não, você nem sabe? sei, nem tem ideia. Nem tem ideia. Então eu posso contar o que me fez te perdoar? Uai, pode. Tem pois nada então deixa eu te contar o que foi que me fez te perdoar. Porque você estava falando aí do coral, né? Vozes das Veredas. E
quando foi e o coral começou em 2001, 2004 o coral fez muito sucesso e tal. No ano de 2005 a gente lançou o CD, né? E quando chega no final do ano de 2005, em dezembro de 2005, o Itamandiba inaugurou o Centro Social Malimarte, que era mantido por uns alemães e tal, né? Seu O povo de Itamandiba sabe dessa história. E aí o coral foi convidado a fazer a abertura da inauguração. Sim, e o pessoal ficou muito encantado com o coral. E nesse ponto eu tenho que agradecer muito a Elizabeth Giovannini, né? Sim. Que eles me convidaram, né? Me contrataram para criar um coral em Itamandiba, né? E a partir de 2006, eu acho que foi de 2006 a 2008, eu, portanto, fui a pessoa que ficou à frente, que criou mesmo ali o coral Malimarte. Isso. E foi um desafio muito grande para mim, porque o perfil das crianças eram totalmente diferentes do perfil das crianças de Veredinha. Eu tive um pouco de dificuldade, que são técnicas aqui e tal, mas foi um desafio, e eu acredito a mim mesmo que foi o melhor trabalho que eu havia feito até então. E por que eu te perdoo? Porque eu tive algumas crianças na época que elas eram as crianças que foram o esteio desse coral, porque um dos problemas de Itamandiba é que o coral era muito rotativo, entrava criança, quando o coral estava ficando bom no final do ano, no ano seguinte elas não voltavam, então eu tinha que começar tudo de novo. Mas tinha umas meninas que não saíam do coral, e elas sabem qual que era o sobrenome dessas meninas? Pimenta. Tudo minhas sobrinhas, então, eu que levei todas para lá. Por isso que eu te perdoo, porque essas meninas, claro, tinha outras que cantavam muito, mas a Camila, a Carolina, Mariângela, Amanda, Aline, Ana Paula e outras mais, simplesmente eram encantadoras no cantar, e foram as meninas assim que seguraram muito a peteca daquele coral. E por ser sobrinha da diva e tê-las assim sempre no coral, eu perdoei. Falei, vou perdoar a diva, tá perdoado. Desgramento. E hoje a Mariângela é dentista, a Carolina... Se ele saber. A Carolina está lá no Mário Gatti, ela faz especialização lá e faz residência no Mário Gatti, em Campinas, e é coordenadora dos residentes 1 do Mário Gatti. A menina é inteligentíssima, já está com convite para ir para a USP, para você ter ideia. Menina super inteligente. A Camila é advogada lá em Piracicaba, São Paulo, que a mãe dela... Aline. Não, a Camila. Não, sim, e a Aline? A Aline, ela é professora em Belo Horizonte, ela formou em geografia. E ama dar aula, ama dar aula. A Ana Paula é jornalista, né? Ela formou na PUC. A Ana Paula foi para Porto, em Portugal, ganhou através do Santander, ela fez um concurso lá dentro da PUC, passou em primeiro lugar. Aliás, ela passou em primeiro lugar desde que entrou na PUC. Ela é inteligentíssima e hoje ela trabalha na PUC, fez concurso também lá e passou dentro da PUC. É muito inteligente. E eu acredito, eu debito isso à sua conta, viu? Porque a música expande o cérebro de crianças. A música ajuda você a fazer conexões extras, conexões que normalmente você não faz. Uma criança não faz. E essas meninas, não.
E também, deixa eu ver se tem outras, está faltando. Tá, não é só mesmo. E a Amanda. A Amanda, ela está nos Estados Unidos, ela faz intercâmbio lá, nos Estados Unidos, e acredito que não volta aqui mais nunca. Mais nunca. Não vejo possibilidade. Não, mas ela vai voltar, sabe por quê? Não, para morar, não. O coral ajudou a sedimentar nela um sentimento de pertencimento muito grande da nossa brasilidade. Sim. Mas não, quem chega ali, moço, e acha espaço, não põe pé aqui mais, não. Não põe mesmo. Mas, Diva, você sabe, eu fico muitíssimo feliz e grato a Deus por receber notícias tão alvissareiras, bacanas, bonitas dessas crianças, porque assim, eu, graças a Deus, eu não tenho nenhuma vaidade de ser chamado de maestro, disso, daquilo. Eu, assim, eu estou terminando uma faculdade de licenciatura em música, portanto eu sou educador musical. Sim. Eu já tinha uma pós em educação musical, então o máximo que eu me intitulo é educador musical e regente de corais. E nunca tive a pretensão de revelar Madonas, Ivete Sangalos e outras cantoras. Ao contrário, eu sempre utilizei o canto, principalmente o canto, né, a música de uma maneira geral, como instrumento para poder levar às crianças uma educação não formal, mas que complementa o que a escola pública, a escola em geral, oferece para as crianças. Então, assim, eu busco trabalhar muito a questão disciplinar de uma leve, não aquela disciplina militar, a responsabilidade, o compromisso, o interesse e a própria didática e conteúdos que eu trabalho ajuda as crianças a, pelo menos, assim, conseguir superar alguns traumas que são naturais de todos nós, porque assim, quando uma pessoa chega e fala assim, eu não canto, eu não consigo cantar, eu não canto, eu falo assim, canta sim, porque você fala. Porque assim, o aleijado, ele não anda porque ele às vezes não tem perna, mas ele usa uma muleta. Isso mesmo. A única pessoa que não canta é o surdo, porque ele não escuta, então ele não fala. Mas se você consegue falar, você canta. O que impede às vezes de cantar? São os traumas que a gente adquire no decorrer da nossa criação, porque chega um momento na vida da gente que a criança ela é muito chorona, muito barulhenta, e às vezes os pais, mudou-se muito assim, os modos de vida, o pai chega em casa, a mãe chega em casa cansada, a criança começa a chorar e o pai dá bronca, cala a boca, engole o choro, isso, aquilo, aí a criança começa o quê? A reprimir a sua sonoridade, o seu som, e aí a pessoa fica com vergonha, às vezes até de falar. Então, os processos que eu uso no canto é justamente é como se pegar uma garrafa, uma garrafa de champanhe e tirar a rolha dela ali para a champanhe explodir, sair, né? Sim. Então, eu trabalho muito assim, a busca de trabalhar esses sentimentos traumáticos que foram repressores, né, na infância, né? E ela poder desabrochar o canto. Sim. E é mais fácil trabalhar com criança porque essas coisas estão muito... Ela ainda não viveu um tempo grande, assim, que pudesse fazer tanto estrago, né? Então, assim, rapidamente você consegue reverter isso e a criança ganha mais autonomia na vida. Então, eu tenho recebido muitas informações, feedbacks de várias crianças que desenvolveram bem a partir do momento que participaram comigo no coral. Não é só comigo não, com qualquer coral. Eu sei então, disso. A assim, música ela transforma. A música a resposta transforma. É mais rápida, é melhor. Sim.
e geralmente elas se destacam mais na escola. Então eu fico muito gratificado com isso. E essas meninas, sempre que me encontram, gostosas comigo, sabe? São Eu ainda falo moças meninas lindas, cada porque uma mais bonita do que a outra. fico feliz em saber. Uhum. Uai, cadê ele? Caiu? Ué. Ô, Tadeu, reconectando. E tá quase acabando. Já ele ainda tem muita coisa para falar. Ô, Tadeu, voltou aí? Sim, Ó, e eu estou te ouvindo. você é regente do Coral Municipal de Arte e Cultura de Capelinha e do Coral Infanto Juvenil da Peram, a Cesita de Veredinha. E você esteve aqui em Tamarandiba no Natal, né? Sim. Na sonata de Natal. E conta aí pra gente sobre o coral que você rege, que a Perante dá condições de promover, né? Sim, com relação ao Coral Municipal de Capelinha, eu trabalhei 2 anos, 2 períodos com eles, 22 e 23, já no ano 2024 eu não trabalhei. Comecei a trabalhar com o coral da Fundação, o Coral Infanto Juvenil da Fundação Aperam Cesita, no Vale do Jequitinhonha, em 23, e o ano passado, esse ano a gente vai continuar. Foi uma solicitação, um pedido da Fundação Aperam antes da pandemia, mas infelizmente a pandemia atrasou, não gosto de usar essa palavra, teve que cancelar, né? E aí, quando a pandemia acabou, qual a minha surpresa, eles me procuraram e resolvemos então começar. Como o trabalho em Capelinha não estava, eles queriam fazer o coral lá. Como lá eu já estava trabalhando com a prefeitura e não estava tendo assim uma evolução, devido a alguns fatores que no momento não vem ao caso, eles me perguntaram que eu sugeri. Eu falei, eu sugiro a cidade de Veredinha, porque eu já trabalhei lá, bem perto aqui de Capelinha, e eu já tenho uma base lá. Eles concordaram, aceitaram. A gente começou, o trabalho vem sendo desenvolvido, graças a Deus, muito bem, está cada vez mais crescendo e melhorando. E sim, o ano passado, né, um dos objetivos deste coral é fazer as cantatas de Natal nas 5 cidades onde a Peram Bioenergia ela atua, que no caso bacana. Capelinha, né? Itamarandiba, Minas Novas, Veredinha, Turmalina e Minas Novas. Então nós apresentamos nessas 5 cidades no ano passado. No primeiro ano nós só cantamos em, eu acho que 3 ou 4, o Itamarandiba ficou de fora no primeiro ano. Mas o último ano agora, 2024, nós somos convidados. Infelizmente aconteceu uma baita de uma chuva justamente na hora da nossa apresentação, né? Eu estava lá e tive que ir embora, infelizmente. Eu estava igual pinto molhado. Parece que o pessoal que conseguiu assistir, ouvir o coral, gostou, mas eu assim, não que estava ruim o som, mas foi montado muito às pressas. Eu acho que a captação talvez não tenha colaborado um pouco para a qualidade do som do coral. Mas eu não me preocupo com isso não, porque eu acho que o público que estava lá entendeu as adversidades da chuva. É lógico. Dessa montagem, eu mesmo tomei a chuva toda, porque eu estava regendo o coral e as crianças ficaram apavoradas. Eu falei, diz que que o último a abandonar o barco é o capitão, né? Isso. Então, se eu fosse o primeiro a correr na chuva, o que ia acontecer? As crianças iam sair demandadas, né? Com certeza. Aí eu falei assim, não, eu vou ficar na chuva. Elas não estavam na chuva, elas estavam debaixo da cobertura. Eu vi. E aí eu segurei a onda para que elas não apavorassem e cantassem. Eu acho que o
prejuízo foi esse, né? Que É lógico. Não se acredita a ninguém, É uma mas eu intempérie, espero né? ter a oportunidade de voltar novamente com o coral em Itabarandiba, né? Para a gente poder fazer uma apresentação. O melhor lugar para apresentar com o coral, Diva, é em igreja, dentro de igreja. Uhum. Que você não porque precisa de som, isso, sabe? e você já tem o ambiente próprio, né, para sonoridade. Sim. Ó, mas fala aí do seu programa Canta Minas. Você tem 5 sim. minutos para você falar sobre ele, senão a gente vai... Eu tenho um monte de perguntas para você, mas não deu, não. Outro dia você vai ter que falo voltar. demais. Você vai ter que Diva. voltar. Fala aí do Canta Minas. Com relação ao programa, eu cheguei em Capelinha em 97. Aí eu ouvia muito falar de um programa que tinha na Rádio Aranã chamado Canta Minas, que tinha acabado. E eu fiquei interessado em saber. Um dia eu procurei Tico, eu já tinha feito programa em Corinto, na rádio de Corinto. Sim. Aí eu perguntei a Tico se ele não tinha vontade de voltar com o programa. Ele falou que não. Eu fui pedir na cara dura: ô Tico, basta esse programa para mim. Tico passou na hora para mim o programa no ano 2000. No dia 7 de maio de 2000, eu estreiei com o Tico, junto com o Tico, ele me passou a bola. Já vão aí quase 25 anos, né? Completarei 25 anos à frente do Canta Minas, que vai ao ar todos os domingos pela Rádio Aranãs, ao meio-dia, né? O slogan é programa Canta Minas, o som das Gerais, a sua melhor companhia no almoço de domingo, o programa que dá voz e vez aos invisíveis. Então, Sim. o programa ele é composto de quadros. Atualmente, eu mantive a mesma filosofia de Tico, porém criei, né, dentro do meu estilo, algumas outras nuances, algumas diferenças, né? É lógico. Então eu tenho no programa, eu abro com o calendário da semana, falo das datas comemorativas, etc. Depois eu tenho um quadro chamado Faixa a Faixa, em que eu convido um artista mineiro, homem ou mulher, para apresentar faixa a faixa de um álbum de carreira, um álbum que é recém-lançado. Já Bacana passaram de demais. inúmeras pessoas: Paulinho Pedro Azul, Rubim do Vale, Tino Gomes, Paula Santoro, Patrícia Amaral, atualmente a Leopoldina Azevedo, Rubens Espíndola, artistas do Vale do Jequitinhonha, vários, e tem muitos para vir, jovens e mais velhos. É bem aberto mesmo, famosos e não famosos. Depois eu tenho o quadro da Agenda Cultural, onde eu noticio as principais notícias culturais da região, da capital mineira. Depois tem o quadro Pedido Musical Sertanejo, que é feito por Seu Geraldo da Viola, que Sim, é um artesão. conheço demais a conta. O Seu Geraldo, e ele bate uma prosa comigo no programa. É muito legal, porque foi a maneira que eu encontrei de inserir a música sertaneja e caipira no programa. Sim. Certo? E o final, eu tenho dicas e curiosidades, onde eu noticio algumas coisas, as coisas que eu participo, etc. E tem outros quadros, que é Ofício e Prosa, que é entrevista com mestres de ofício. Tem um bate-papo musical com quem sabe das coisas, ou um bate-papo com quem sabe das coisas, que são pessoas que têm determinados destaques na sociedade, ou então artistas que eu entrevisto. Sim. Tem também um quadro que chama-se Brasil Afora e Adentro, que é onde eu trago a história de algum artista do passado ou do presente, que às vezes está esquecido, está fora da mídia. Aí eu conto um pouco da história dele, passo 1, 2 músicas e tal. Esse quadro ele não é permanente, esses que eu disse. Sim. E quando tem entrevista, como o programa é muito pequeno, eu abdico de alguns quadros aí para poder fazer entrevista, sabe? Certo. Você sabe como é que é rádio, né? Tempo tem que ser... Tem o tempo, E aí, né? Igual e o a programa? gente aqui. Eu, mas você só tem mais 1 minuto. Oh, meu Deus do céu. Mas fala aí, vai dar.
Pode falar. Pois é, então eu convido, né, as pessoas a ouvirem o programa. Dá para ouvir pela internet, tem o aplicativo da rádio, tem o aplicativo Rádiosnet, que você pega a rádio do mundo inteiro. Isso. Convido também para conhecer o meu trabalho através do meu Instagram pessoal, @ Tadeu Oliveira Romão, sem tio, ou então @Programa Canta Minas. Meu Facebook é Tadeu Oliveira ou Tadeu Oliveira Romão. Olha, tá tendo uma brincadeira no meu programa que é o seu Geraldo tem um galo que participa com ele, né? Canta na hora que ele participa. E eu tô fazendo aí um concurso para escolher o nome do galo. Vá lá votar porque vai ter brinde para quem ganhar, viu? Ué, eu já dei lá o nome pro galo uma vez. Tá jóia, eu vi lá. É. Ô, Diva, eu quero agradecer a você pelo espaço, pela oportunidade. Você não tem nada Muitíssimo para obrigado. agradecer. Quem agradece aqui sou eu, que a honra e o orgulho foi meu de ouvir você, de ter essa oportunidade de conversar com você. E os ouvintes também, com certeza, que você é muito querido aqui por muita gente. Então, Aí eu espero ter a oportunidade de voltar a trabalhar em Itamarandi, uma cidade que eu gosto muito, que eu tenho bons amigos e amigas, sim. e que também está encravada no meu coração. Então, uai. E com certeza sempre tem espaço para você em todos os lugares que você vai, Tadeu. Porque você é de uma inteligência imensa e uma pessoa muito ativa, proativo, culturalmente. Maravilhoso. Pois é, Tadeu. Te agradeço penhoradamente sua disponibilidade em falar com a gente. E uma outra vez você vai voltar, porque ficaram 7 perguntas sem eu fazer para você. 7. Aí quem sabe eu vou pessoalmente, né? Pois é, quem sabe? Porque aí pra gente. Aí vai rir demais, viu, Tadeu? Porque eu vou olhar para você e vou cair na risada. Mas agora a história da mala não conto mais. Essa história morreu aqui. Morreu o quê? Isso aí é história para não morrer. É história para se reviver. Uai, você devia ter gostado do TikTok a musiquinha que a Mala fez nas pedras de Diamantina. Lá ia. Ué, as rodinhas dela. Caía para um lado, caía para o outro. Nossa Senhora. Tadeu, muito obrigada. Tudo de melhor para você, viu? E tenha um excelente restante de tarde e um ótimo final de semana. Fica com Deus. Feliz 2025 para você, para os seus ouvintes que te prestigiam e te prestigia. E, assim, desejo muito sucesso para você, viu, Diva? Obrigada, Tadeu. Eu nem preciso te desejar, porque você é um sucesso. Em tudo que você põe a mão, é um sucesso. Brilha. Muito obrigado. Tudo de melhor para você, Tadeu. Um abração. Para você também. E vamos falar outro dia, se Deus quiser. Minas Gerais, Inteuai. Inteuai. Uns abraços e tá retornando aqui. Pode falar aí, Tadeu, mas é só abraço mesmo, não dá tempo não. Sim, eu quero deixar um abraço para o Geraldo, seu irmão, para a esposa dele, um abraço para a Daniela, para todas as mães e pais das meninas que participaram comigo no Coral Malimarte. Eu não lembro do nome de todo mundo, mas eu quero deixar esse abraço super carinhoso para todos. E, claro, um abraço para você, Diva, que é uma excelente entrevistadora, viu? Muito obrigada, Tadeu. Fico lisonjeada com esse, vindo de você, que é um exímio entrevistador, um excelente músico, maestro e educador musical. Abração para você. Fica com Deus. Amém. Agradecemos ao